Afonsinhos do Condado. Connosco em linha já temos a nossa juventude politicamente incorreta para exercer a sua liberdade de expressão. O André Ferreira e o Francisco Gomes. Bom dia, rapazes, bem-vindos e bom trabalho. Bom dia, Maria e João, bom dia, André, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. Estamos aqui em mais um programa, nas vésperas do 25 de Abril, do Dia da Liberdade, um dia tão bonito que nós gostamos tanto. Há outros partidos que dizem que gostam bastante, mas têm muitos problemas em relação àquela parte da liberdade e da democracia. Tem mais problemas a aceitar essa parte. Mas nós, como gostamos do 25 de Abril por inteiro, gostamos da liberdade e da democracia e dos seus verdadeiros valores de Abril, que se calhar convinha um certo partido do nosso Parlamento ir ver quais é que são. Eles dizem que tem um livro de histórias sobre o 25 de Abril. Por isso, se calhar, renovarem o seu doutoramento em relação ao 25 de Abril. Mas vamos deixar disso. Vamos lá chegar eventualmente neste programa. Rapidamente, em relação ao nosso primeiro ponto prévio, Marco Silva, o treinador português, conseguiu a subida com o Fulham à Premier League numa campanha extraordinária do treinador português, neste momento líder do segundo escalão de futebol inglês com 86 pontos, já confirmou a subida, e com uma surpresa no seu plantel, Mitrovic, o avançado sérvio, que foi a grande figura desta campanha, está a ser a figura desta grande campanha, com 40 golos em 40 jogos, uma média de um gol por jogo. É o máximo de matemática que eu consigo fazer, mas parabéns a Marco Silva por esta subida, e talvez um dia me consigam explicar qual é que é o ódio em Portugal que existe em torno de Marco Silva, que eu sinceramente nunca percebi, mas parabéns ao treinador português por esta subida. Exatamente, começamos, antes de mais, bom dia a ti, Francisco, bom dia, Maria João, bom dia a todos os ouvintes, e antes começamos assim com um ponto positivo, exatamente, dar os parabéns a um treinador português que está a fazer um bom trabalho lá fora, um dos muitos treinadores portugueses que estão a fazer um bom trabalho lá fora, portanto ele conseguiu então a subida do Fulham, e a dar aqui alegrias a quem gosta de Marco Silva e aos adeptos do Fulham, obviamente, e claro que deixa também aqui uma boa visão daquilo que os treinadores portugueses conseguem fazer no estrangeiro, visto que aqui em Portugal muitos deles não se conseguem mostrar, e viu-se muito bem isso, como o Francisco disse, que não percebe porque é que há muitos adeptos que não gostam de Marco Silva, mas ele aqui ia mostrar exatamente porque é que adeptos de futebol gostam de Marco Silva. Portanto, aqui, desde já, os parabéns. Como nosso segundo ponto prévio, vamos trazer aqui uma notícia infelizmente mais triste, que vamos falar obviamente de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues e infelizmente da morte do filho, que infelizmente acabou por morrer no nascimento na passada segunda-feira. O casal partilhou um comunicado nas redes sociais a informar então deste sucedido. A Georgina Rodrigues estava então grávida pela segunda vez de gêmeos, uma menina e um menino. O menino infelizmente acabou por morrer. Nisto, obviamente, por todas as redes sociais, e felizmente muitas pessoas deram palavras de apoio, de conforto ao casal, portanto a mostrar todo o apoio e tudo o que se pode dar de bom num momento tão difícil para pais, né, que eu infelizmente não sei, e espero nunca ter este sentimento na minha vida, obviamente, mas acredito que seja uma coisa que deixe qualquer um em baixo. E depois destacar aqui também o momento que os adeptos do Liverpool, que era a equipa contra quem o Manchester United, a equipa de Cristiano Ronaldo, ia jogar a seguir, portanto ao minuto 7, um minuto de palmas e o cântico do famoso hino do Liverpool, o You Will Never Walk Alone, traduzindo Nunca Caminharás Sozinho. Portanto, um momento bastante arrepiante, e quando eu vi nas notícias quase que vinha a lágrima no olho e fiquei bastante arrepiado. Portanto, aqui também eu pelo menos, eu acho que posso falar pelo Francisco, também podemos dizer a Ronaldo You'll Never Walk Alone. Portanto, nós aqui também com palavras de conforto e esperar que o casal ultrapasse isto da melhor forma. Claro que nunca se vai ultrapassar 100%, mas que pelo menos não saia tão em baixo, tão triste deste caso como muitos pais saem. Sim, faço minhas as palavras do André. Aquilo foi em Enfield, a casa do Liverpool, e que é conhecido exatamente por isto, por o You Never Walk Alone, porque é um momento extraordinário no início dos jogos, que desta vez foram 55 mil pessoas a cantar isso ao minuto 7, em homenagem a Cristiano Ronaldo.
num jogo em que o Liverpool ganhou, curiosidade aqui à parte, o Liverpool ganhou por 4-0, mas mais uma vez o futebol foi o menos importante. O próprio treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, disse que o importante e o momento mais marcante daquele jogo e o melhor momento daquele jogo foi o minuto 7, exatamente onde aconteceu isso. Podemos ver que lá na civilização onde gostam verdadeiramente do futebol, e já vamos aqui ao futebol português, lá na civilização onde isto o futebol é levado a sério, onde eles gostam verdadeiramente do jogo, há coisas bem mais importantes que o jogo, e não interessa se é um clássico, não interessa se é uma rivalidade, que há uma rivalidade histórica entre o Liverpool e o United. O que interessa ali é que há algo mais importante do que aquilo que está a acontecer dentro de campo. E quando se mostra assim, ainda por cima, num país como a Inglaterra, que é conhecido como o país de futebol, e se formos ver a publicação tanto de Georgina como Cristiano Ronaldo, principalmente Cristiano Ronaldo, vemos diversos clubes, adversários do United, ex-clubes de Cristiano Ronaldo e adversários do Manchester, a dar os pêsames, a dar os sentimentos à família. Vemos que há algo mais importante que o futebol, e é importante que isso aconteça e que ainda esta cultura, a verdadeira cultura desportiva, seja cultivada nestes países, até porque infelizmente não acontece em Portugal, e vamos já passar para o nosso primeiro tema, fazendo esta ponta, aproveitando e mais uma vez dando os sentimentos aqui para terminar à família, ao Cristiano Ronaldo e a toda a sua família. O que aconteceu em Portugal foi que esta semana houve diversas coisas lançadas pelo Comitê Disciplinar da Federação, pelo Conselho de Disciplina da Federação. Só uma coisa rapidamente à parte que não tem a ver com isto é o castigo do Vitória de Guimarães em relação ao Marega. Foi mais uma vez levantado. Vitória Sport Clube. Sim, Vitória Sport Clube, peço desculpa. Em relação ao Vitória Sport Clube, não, porque devido a isto merece mesmo Vitória de Guimarães. Mas a verdade, o que aconteceu foi que supostamente Pepe Tabata e Mateus Reis seriam castigados devido aos confrontos que aconteceram no Clássico em fevereiro, no Clássico entre o Porto e o Sporting, que é um final de jogo absolutamente inacreditável, que nós falámos aqui. Eles foram castigados a um somatório, Pepe e Tabata, a um somatório de 23 dias. No entanto, apenas cumpriram 11 dias, porque já cumpriram 12 de castigo preventivo, enfim. E Mateus Reis foi castigado a um jogo de castigo. O que é que acontece aqui? Quando foi lançado o comunicado, todos nós pensamos, bem, o que ia acontecer como acontece lá na civilização onde jogam futebol. Toda a gente teve mal, vão aceitar o castigo, meter a viola no saco e seguimos para a frente. Pois não foi assim que aconteceu. O que aconteceu foi que Mateus Reis e Tabata assumiram aquilo que fizeram perante o Conselho, ou seja, puderam fazer um recurso. Ao se interpor o recurso, o castigo fica automaticamente suspenso, foi o que aconteceu, e por isso puderam jogar ontem. Pepe acabou também por conseguir interpor curso junto do Tribunal Administrativo, mais uma vez, não sei o que é que o Tribunal Administrativo tem a ver com aquilo que acontece em castigos desportivos, mas alguém mais iluminado que eu há de perceber isto, até que o Tribunal Administrativo aceitou esse recurso, sendo que agora o recurso e o processo seguirá para o Tribunal Arbitral do Desporto. Sim, isto aconteceu. É para um Tribunal Administrativo e depois é o Tribunal Arbitral do Desporto que vai decidir o castigo. Não percebo porque é que isto acontece, mas mais uma vez, alguém iluminado fez as regras assim. Isto é uma coisa absurda. E depois acabaram por ser suspensos e acabaram os três por jogar ou por estar presentes no derby que aconteceu ontem. No clássico que aconteceu ontem, aliás, no Estádio do Dragão, é uma vergonha isto que acontece. Sistematicamente isto acontece no futebol português. E aqui não interessa às cores, estamos a falar daqui dos clubes, porque foi onde aconteceu, mas não interessa aos clubes onde aconteceu. Aliás, as reações tanto de Sérgio Conceição, como de certa forma de Ruben Amorim, como da direção do Sport, como da direção do Porto, como do próprio Pepe, são declarações notoriamente em que o futebol não interessa nada. Cumprir regras de futebol e ver que o futebol há algo mais no futebol, e o futebol é algo mais do que apenas ganhar uma taça no final e irmos todos festejar por o que vai festejar. É algo mais importante que isso. Há algo mais importante. O futebol tem um papel social, o futebol tem um papel de mensagem, o futebol tem um papel de educação dos mais jovens, porque existem milhares, talvez milhões de crianças a jogar desporto em diversos escalões, que veem, rapazes e raparigas, como é óbvio, e que veem estes jogadores como exemplo, e quando chega à altura, são estes os exemplos que nós temos. São os exemplos de que nada acontece. Podem fazer o que quiserem, podem tomar a decisão que quiserem, podem, em relação aos adeptos, como foi o caso no jogo do caso do Vitória com o Marega, podem fazer insultos racistas. Aliás, aconteceu o mesmo no jogo da equipa B do Benfica este fim de semana, insultos racistas, e mais uma vez,
olhas para o lado, o comunicado da Federação Portuguesa de Futebol em relação a isso nem vale a pena falar. O facto de sequer alguém da Federação Portuguesa de Futebol achar que aquilo é um comunicado minimamente aceitável, num caso desse, devia dar direito de demissão automática do país. Mandar para o país qualquer. É absolutamente inacreditável que aquilo possa acontecer em Portugal, num Portugal do século XXI, num Portugal que se diz aberto, num Portugal que se diz civilizado. Mas a verdade é que isto aqui não pode continuar a acontecer no futebol português. Quem manda no futebol português tem que começar a perceber que têm que ser tomadas medidas. Olha-se para os outros países onde começou-se a levar estes casos não é preciso haver castigos muito graves, temos que ter calma, temos que perceber, começaram assim a enrolar, aconteceu o que aconteceu. Nós há pouco tempo trouxemos aqui o que aconteceu no México. O que aconteceu no México não começou apenas porque um dia os adeptos se chatearam e fizeram isso. Não é assim que acontece. Acontece porque quem está dentro do campo não é castigado exemplarmente, quem está nas bancadas não é castigado exemplarmente, quem dirige não é castigado exemplarmente, e as coisas vão andar até acontecer um desastre, e depois aí toda a gente, mais uma vez, mete a viola no saco, esconde-se tudo, e o verdadeiro culpado, mais uma vez, ninguém aparece quem foi. Mas há culpados, e esses culpados têm que ser procurados. Aquilo que aconteceu, os jogadores têm que ser castigados. 23 dias já é um castigo absolutamente insuficiente para aquilo que aconteceu. Ainda assim, ainda mais insuficiente é aquilo que aconteceu em fevereiro. Temos em abril. Um caso aconteceu em fevereiro, temos em abril. Ou seja, é absolutamente... é uma diferença de tempo absolutamente abismal para um castigo claro e óbvio como aqueles. E tem que começar a ver isto. A Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes têm que começar a deixar... é um conselho que decide isto. Não, a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga de Clubes têm que decidir se querem ou não tutelar o futebol português. Porque se não quiserem tutelar o futebol português, chamamos os nossos amigos espanhóis que estão desejosos disso, eles vêm para aqui mandar no futebol português. Porque é assim que tem que acontecer. Tem que haver alguém que seriamente dirija o futebol português. Porque andamos aqui a brincar aos castigos, a isso tudo. Isto é uma mensagem absolutamente inacreditável. Mais que uma vez, vemos Pedro Proença, vemos Fernando Gomes a dizer que a Liga Portuguesa é uma das mais importantes do mundo e que essa é uma das mais importantes do mundo. É assim como temos efetivo. Nós assim nem conseguimos ser uma das ligas mais importantes da Península Ibérica, quanto mais do mundo. É absolutamente inacreditável que isto aconteça. Tem que haver mudanças rapidamente no futebol português, e o problema da mentalidade no futebol português é um problema de mentalidade enraizado que infelizmente não está só nos adeptos, nem nos jogadores, nem nos dirigentes esportivos ou outros agentes. Está também em quem dirige o futebol português a nível de federação, a nível de liga, a nível de tribunais, a nível de tudo. Enquanto essas pessoas agora só têm uma hipótese, que é manda-se fora, e vêm outras que realmente percebam do assunto, que realmente percebam e tenham um futuro para o futebol português, e percebam que o futebol tem que ser civilizado e tem que cumprir o seu papel social, que é tão importante e que em Portugal parece que nos esquecemos dele. É que é exatamente o que nós já temos vindo a dizer, e incrível que parece que o Conselho de Disciplina faz castigos para uns e para outros, ou melhor dizer, não faz castigos para uns e faz castigos para outros, porque, por exemplo, temos o caso do Tiago Dantas, que no final do jogo contra o Sporting em Tondela foi prontamente castigado pelo gesto que fez aos adeptos, quando temos outros jogadores, já não me recordo bem de quem, do Sporting, que fez um pirete para o árbitro da partida que estava a jogar. Mateus Reis. Exatamente, o Mateus Reis, e não há castigos. E como este caso do jogo do Clássico de fevereiro, que foi exatamente, os gestos foram exatamente piores e as ações foram tão mais graves do que o gesto que Tiago Dantas fez, apesar de que o gesto de Tiago Dantas também é grave, obviamente, mas é mais grave do que este gesto, e o jogador foi logo castigado, enquanto temos estes jogadores e esta massa associativa e esta equipa e todos os seus elementos sem ser castigados. E depois é exatamente o que o Francisco diz, vamos continuar aqui numa escalada de situações que depois ninguém vai conseguir ter mão para conseguir segurar tudo, e depois vamos, infelizmente, provavelmente acabar como o caso que aconteceu no México, não sei se tão grave ou mais grave ainda, mas é uma coisa que tem de mudar, e nós tivemos também há pouco tempo o exemplo de que, como Portugal não é uma das maiores ligas do mundo, principalmente no espaço de arbitragem, porque tivemos um Eintracht Frankfurt contra Barcelona para a Liga Europa, em que foi arbitrado por um árbitro português, e os adeptos do Barcelona vieram cair em cima da arbitragem portuguesa de uma maneira nas redes sociais que demonstra exatamente que
Portugal não está preparado para ter exatamente o futebol como ele é no seu país, e nós temos exatamente de mudar isso. Nós já temos vindo a dizer exatamente, há muitos programas que as pessoas que estão nos seus cargos de agora têm de sair e têm de dar lugar a pessoas mais competentes, e é isso que não está a acontecer, e depois é por isso que continuamos a ter estes casos, destes castigos que não saem, de pessoas que continuam a entoar insultos racistas em estádios para jogadores que em nada têm a ver com insultos racistas, e mesmo a própria Liga tinha feito uma campanha antirracismo há bem pouco tempo, parece que não surtiu efeito nos adeptos. Portanto, eu espero também que os clubes possam olhar também exatamente para os seus adeptos e comecem a castigar também quem faz isto, sem ser exatamente, já que a própria Liga e quem tutela este tipo de castigos não faz nada para isso, que sejam os próprios clubes a dar esse exemplo, e sejam os próprios clubes também a tomar castigos exatamente no que diz respeito aos adeptos e até mesmo aos próprios jogadores, caso tenham ações como a que aconteceu quase na batalha campal que houve no Clássico de Fevereiro. Por isso tem de haver mudança. Diz Francisco. Só uma coisa rapidamente aqui para fazermos a comparação. Houve há pouco tempo um caso em Inglaterra com um clube de um adepto que fez insultos racistas. Esse adepto foi identificado pelo clube e, antes de sair qualquer tipo de justificação de tribunal a expulsá-lo, o clube baniu para sempre das suas instalações. O que aconteceu este fim de semana com o caso do Rio Ave? Veio o provedor do adepto do Rio Ave dizer que não ouviu nem viu nada. Uma diferença quando está claramente no canal que o comentador, o relatador entrou em silêncio e só se ouve uma senhora do nada a gritar um insulto racista. Eu acho que a senhora devia ir fazendo usar mini-som ou qualquer coisa assim. É uma diferença abismal da mentalidade esportiva. Era só isto. E basicamente concluímos assim, exatamente, as coisas têm de mudar, e pode ser que algum clube ouça, portanto, começar a dar o exemplo a quem dá os castigos, e castigar exatamente quem merece ser castigado, e tirar dos espaços desportivos quem merece ser expulso, porque o futebol é muito mais do que resultados, muito mais do que taças, muito mais do que palmarés. Portanto, vamos tratar de meter o futebol como ele é no nosso país e deixar com estas palhaçadas, porque já começa a ser um bocadinho cansativo para nós. E está tudo dito por esta semana. Esperemos celebrar bem o 25 de Abril já na próxima, penso que segunda-feira, exatamente, e cá estaremos para a semana, se calhar, para fazer mais amigos relativamente a este feriado tão bonito, que há muita gente que, para algo que parece, não gosta assim tanto da liberdade como ela está. E só um pedido ao PCP: durante 2 dias não digam nada sobre a Ucrânia, está bem? Durante 2 dias. Para o pessoal descansar um bocadinho. Até a mim já me cansa estar-me irritado com vocês. Até para a semana.